Olá, meus amigos leitores. Você sabe qual é a diferença de marketing de rede, marketing multinível, marketing de e pirâmide? Sabe qual é a diferença entre eles? Hoje eu trago um livro para vocês bem interessante. Esse livro, inclusive, na leitura dele ali, é uma leitura bem empolgante, você dá vontade de sair e ficar rico. Vontade besta, né? Inclusive, é um livro que eu deixei passar na época dele, ele foi lançado em 2013, é um livro que estava todo mundo lendo, onde eu olhava no ônibus, na vitrine, nas papelarias, nas livrarias, todo mundo lendo e eu deixei passar. Eu queria tanto ler esse livro que esqueci. Deu trabalhão para achar e quando eu achei ficou na biblioteca aqui perdido, mas chegou a vez dele, o Eric não sei nem como é que pronuncia, vamos pronunciar o Urri, igual ao português, Eric Urri GoPro. Esse livro, na época, era um livro extremamente interessante porque ele fala exatamente sobre isso. Quem lembra da época do Telex Free, Rinode, Mary Kane, época desses marketings multiníveis gigantescos, inclusive nas igrejas chegou aquele modelo do G12 que explodiu, todo mundo ficou interessado, muita gente ganhou dinheiro, muita gente perdeu dinheiro, já vamos entender o que funciona e como é que é essa ideia aqui. Para quem acha que é tudo furado, eu vou dizer logo para vocês que é um mercado milionário, bilionário, trilionário, movimenta muito dinheiro. Então você vê que hoje, por exemplo, a American é um marketing multinível de sucesso, as igrejas no modelo G12, muitas têm um grande sucesso, é algo bem interessante. E ainda que você não tenha interesse em trabalhar nessa área de marketing multinível, aqui tem conhecimento de franquia, tem conhecimento de vendas, tem conhecimento de atendimento a cliente e muito, mas muito técnica psicológica para você atender o seu cliente. E aí, assim, já vamos com calma. Dentro dessas técnicas psicológicas, eu vou listar um monte de livro aqui para vocês e essas técnicas elas servem tanto para você aprender a manipular as pessoas, que não é nenhum momento o foco que a gente quer, para você induzir as pessoas a fazer o que elas não querem, não é nada disso, mas para você aprender a se defender desses marqueteiros que tem por aí. Tem muita gente que quer te induzir a comprar coisas que você não quer, e quando você chega em casa, fala, por que eu comprei isso? E aí já é tarde, né? O interessante aqui é que além de todos os cases que ele vai falar, você vai aprender um pouco da história dele e entender como foi que ele fez esse processo de carreira todo ali, e no final eu vou dar um spoiler da vida pessoal dele, no caso. Vamos lá. O livro é pela editora Rumo ao Topo, essa edição é de 2014, tem 156 páginas em 11 capítulos. Aqui ele vai dar essa técnica aqui, ó, dos 7 passos para você se tornar um marketing multinível ali, um profissional dessa área. Esses passos são bem interessantes e serve para atender ali diversas áreas. Eu acho que na melhor área que você vai atender, que é a área de vendas, e como diz o Bill Gates, depois que você aprende a vender, você nunca mais fica sem dinheiro. E eu vou falar um negócio para você, é verdade. Eu larguei minha profissão na área de informática, 10 anos de experiência, com certificação Microsoft, diploma, graduação e tudo. Larguei para ser vendedor, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Vender realmente mudou, transformou minha vida, a vida da minha esposa, e até hoje é uma profissão que não tem como largar, né? Tem um pouco de político, um pouco de vendedor, todo mundo tem. Ele vai começar na introdução aqui com uma frase bem legal que eu vou deixar no short para vocês, ele falando que ele culpava todo mundo, menos ele mesmo, pelo insucesso dele e pela falta de profissionalismo dele, porque aos 23 anos ele já tinha falido 1 milhão de vezes, isso em 1988. Eu achei legal essa parte da introdução para poder citar aqui. No capítulo 1 ele vai falar que é um pouco burocrático bom, ele vai falar que vai existir ali alguns tipos de profissionais para você, algum tipo de profissão para você trabalhar. Existe o profissional que trabalha na parte burocrática, você trabalha ali atendimento do banco, atendimento do governo, a parte que você mexe com papéis, documentação e tudo. E isso você tem que ser um pouco político. Ele vai dizer que existe a área de vendas, só que a área de vendas, todas as áreas que ele vai citar tem pró e contra, e ele vai citar mais os contra para fazer o merchan dele. A área de vendas você começa todo dia do zero, porque todo dia você tem que fazer uma nova venda e tem dia que você não vende e você fica ruim. A área de investimento financeiro, que é uma área que eu particularmente estou começando a gostar, eu já comecei a gostar bastante, tem uns 3 anos que eu estou nessa área, estou gostando muito, posso falar com propriedade sobre ela, dado as graduações e as certificações, mas o que ele vai dizer aqui é justamente algo importante. Para você ser investidor, você precisa de dinheiro, e para você ter dinheiro, você tem que trabalhar uma das outras áreas anteriores, e a crise, ela sempre pega você. Você acha que está investindo muito bem, de repente você perde tudo, e ele vai citar justamente o caso dele sobre isso, né, nada a ver com o caso de pirâmide, de pessoa perdendo todo o dinheiro. É mera coincidência. Ele vai dizer, então, que antigamente você pensava que, você ouvia isso das famílias, né? Eu ouvi isso muito da minha mãe, meu filho, você tem que estudar bastante, tirar boas notas para que você tenha uma faculdade, você tenha um bom emprego, você tenha uma boa vida e se aposente. E hoje não é mais assim, né? O mundo mudou. Hoje um menino de 10 anos aí postando vídeo no TikTok tá milionário. E fazer o quê? É assim que funciona, a gente tem que se adequar ao momento. Inclusive tem um short falando sobre isso para vocês aí, sobre mudar essas perspectivas de vida e acompanhar o embalo das mudanças. A gente citou isso no Quem Mexeu no Meu Queijo, justamente falando que as coisas mudam e se você não acompanhar a mudança, você vai ficar para trás. No capítulo 2 ele vai dar um exemplo que eu gostei demais, ele vai citar 3 tipos de profissionais. No primeiro ele vai citar as profissões, né?
os prós e contras para que você trabalhe na profissão que ele está dizendo. O legal desse marketing de rede é porque você não precisa ficar preso no tipo de profissão. Você simplesmente vai montar o modelo e esse modelo simplesmente por conta própria, que a gente vai falar isso mais à frente. Mas no capítulo 2 ele vai falar 3 tipos de profissionais. Ele vai dizer que existe aquele profissional que é poser, ele tem a aparência de um profissional, ele parece que é um profissional, mas ele não é, ele aprendeu no YouTube, ele aprendeu de ouvir falar, ele leu um livro ou dois e acha que entende tudo sobre o assunto. E esse tipo de profissional é o que degrine o mercado, é aquele que joga o preço lá no chão, é aquele que não trabalha direito, é aquele que o cliente passa mal e simplesmente tem problemas com isso. Inclusive, são esses profissionais poser que vão fazer o sistema de marketing de rede se tornar pirâmide. E a diferença entre um e outro é justamente a falta de informação, onde você vai entrar ali dentro de um marketing de rede bacana, só que você não tem nenhuma informação, o cara te dá o golpe e vai embora. Na minha atualidade, quando eu estou gravando esse momento, os marketing de rede, as pirâmides que estão dando golpe é de Bitcoin, né? É justamente de moeda eletrônica, dado que no Brasil aqui, esse modelo de negócio aqui, poucas empresas deram muito pouco certo com isso, justamente porque tinha muito poser e, a segundo tipo de profissional, muito amador. Amador é aquele profissional que ele não é mais o poser, ele está tentando fazer, só que ele está tentando da forma errada. Ele não se especializou, ele não se estudou, ele não teve um processo de maturação de conhecimento para chegar a ser um profissional. Para você que trabalha muitos anos na área, você sabe qual é a diferença do amador, que diz que sabe fazer e só faz cagada, e o profissional, que ele realmente ele resolve o problema, ele joga nos peitos e fala assim, eu dou conta, e nós vamos falar um pouco isso mais um pouco na frente. Mas ele cita aqui um livro que eu achei bem legal, ele cita o Malcolm Gladwell sobre o Fora de Série. Já li quase todos os livros dele, pelo menos todos os que tem aqui, são livros bons. Eu achei esse livro bem interessante, só que eu achei ele um pouco assim, raso, superficial. Esse livro do Robert Greene, eu não li, confesso que eu já li todos dele, menos esse, mas o Robert Greene vai bem além sobre essa questão de maestria, sobre a questão de profissionalismo, e ambos vão citar uma pesquisa sobre, para você se tornar um profissional, você precisa de 10 mil horas de prática intensa naquela área. Não é 10 mil horas você dizendo que está estudando sobre aquilo. Então o que ele está dizendo? Você quer se tornar um profissional, por exemplo, do ramo de programação. São 10 mil horas programando, errando, acertando, resolvendo problemas ali, fazendo o que você tem que fazer. Você quer se tornar um profissional, por exemplo, de mercado financeiro. 10 mil horas operando, errando, acertando, vendendo, comprando. Essa experiência vai tornar você um profissional. Aqui na maestria, inclusive, ele vai citar um exemplo de enxadrista. Eu peguei esse livro na matéria de uma revista uma vez, eu li a matéria justamente citando ele, por isso que eu vou citar o exemplo, já que eu falei que eu não li o livro. Mas ele sabe do enxadrista, que quando o enxadrista começa a sua jornada ali de aprender a jogar xadrez, ele está usando raciocínio lógico, onde ele mentaliza e entende as jogadas que devem ser feitas e as que terão consequências sobre ele. Mas à medida que ele vai jogando, depois de 10 anos ali, ou seja, mais ou menos 10 mil horas ali de prática, o cérebro, dentro de uma radiografia não, na ressonância magnética, né? Ele vai começar a usar mais a parte da memória. Então, lembrando as experiências que ele já passou anteriormente, ele erra menos e começa a ganhar mais vitórias, começa a ter mais vitórias acima dos seus adversários. Então, justamente isso que ele está citando aqui. Ele cita, o Eric cita o Gladwell, e eu estou citando para vocês a maestria que eu achei um pouco mais completo para poder falar sobre essa questão de profissionalismo. Então a gente vai usar muito esse termo aqui. Os poser, que são aqueles que acham que entendem alguma coisa dentro da curva de conhecimento ali que eu citei para vocês, ele simplesmente, no outro livro, ele simplesmente acha que sabe alguma coisa, mas não sabe nada. O amador, que é aquele que está aprendendo, que não sabe muita coisa, mas ele também não tem muito resultado. E o profissional. Então o profissional, ele tem que ter experiência na área, saber o que está fazendo, e é claro, uma graduação ajuda bastante, é um grande diferencial. No capítulo 3, ele vai dizer que os produtos que você vai oferecer para o teu cliente são importantes, conhecer o plano de compensação, ou seja, como que você vai ganhar dinheiro com aquele marketing de rede é importante, e principalmente você. Se você não for um bom profissional, não tem como. Você pode ter um produto excelente, você ter um pagamento excelente, mas se você não souber mostrar isso para o cliente ou souber montar esse marketing, já era, você não vai dar certo. Inclusive, na minha época, a gente conheceu ali um produto da Amazon, ali, o Tarrechanone, que era um negócio milagroso, eu fiquei doido com o produto. Mas quem me apresentou não sabia nada, a gente ficou a ver navios e deixou isso para lá. Inclusive, o último marketing multinível, marketing de rede que a gente chegou a conhecer, foram das panelas ali, aquela que todo mundo já conhece, né? Que faz aquela limpeza ali no aço, no inoxidável, molibdênio. Eu não vou citar a marca aqui, só para não sacanear, é Royal Prestige. É uma panela muito boa, mas é muito cara. E justamente a gente participou ali daquele processo inteirinho para participar desse marketing de rede, já conhecendo como é que funcionava, a gente não quis fazer parte desse tipo de trabalho. Mas é interessante justamente para você entender que ele está falando que tem que ter um bom produto, um bom plano de compensação e um profissional que vai fazer isso daí. Se ele não tiver um treinamento, não vai dar certo. É isso que a gente vai falar mais na frente. E um livro que a gente vai citar aqui sobre esse tipo de assunto é o Paulo Vieira sobre a autorresponsabilidade. Foi o livro que botou ele no auge, né? O nosso coach brasileiro aí. Eu não tenho ele aqui na minha lista, mas eu tenho bastante livro do Paulo Vieira aqui, vou trazer alguns para vocês. Mas esse da autorresponsabilidade, justamente o que o meu amigo Lucas está lendo aí, um abraço para você, comentou comigo que está lendo esse livro. É um livro bem legal, vou trazer para vocês qualquer dia desse. E vou deixar um short para vocês falando exatamente sobre essa questão da autorresponsabilidade, de você colocar a culpa nos outros pelos resultados que você está tendo. É interessante isso, e quando a gente chegar no marketing aqui na hora da administração dos níveis abaixo, eu vou falar mais sobre isso. Então, no capítulo
4, ele vai colocar ali justamente para encontrar os prospectos. Dentro das 7 dicas que ele vai dar aqui, a primeira é exatamente essa, encontrar prospectos. Prospectos são aquelas pessoas, amigos, conhecidos, parentes, que vão indicar, ou eles mesmos serão as pessoas que vão começar a entrar dentro da sua rede. Vamos lembrar que marketing multinível é como se fosse, por isso que fala de pirâmide, né? É onde se fosse assim, você tem no topo aqui uma pessoa, vamos supor, eu começo a vender um livro, e se eu vendo um livro por R$10, eu tenho o lucro do livro e passo o restante para a editora. Embaixo de mim eu vou colocar vendedores para vender para mim, só que eles estão agregados dentro da minha rede. Vou colocar 3. Cada livro que eles venderem, eles têm a comissão deles, só que eu também recebo a comissão porque eu coloquei eles no meio. E aí, no terceiro nível, outras pessoas iam entrando, então a pirâmide vai engrandecendo. Então essa pirâmide, quando fala modelo e pirâmide, é justamente para entender esse marketing, esse modelo de pagamento, de marketing de recebimento. Quando fala que pirâmide é ilegal, é justamente porque essas empresas trabalham dessa forma apenas para lucrar, não dão conhecimento necessário para as pessoas que estão na base, então não funciona. Mas a gente vê que tem empresas sérias, por exemplo, a Mary Kay é um exemplo de sucesso do Brasil, que trabalha com marketing de rede até hoje, as igrejas trabalham com esse modelo de 12 até hoje, e funciona e dá tudo certo. Por quê? Porque tem clareza e tem essas dicas que a gente está dando aqui para poder funcionar. Eu recomendo para vocês que conheçam bem antes de entrar nesse tipo de marketing aí, e não uma coisa mágica, eu vou deixar até no short essa frase para vocês, não espera ter lucros milagrosos, lucros para que você... Não existe mágica, não existe mágica, existe trabalho, não existe dinheiro fácil, não existe jantar de graça, existe trabalho. Se te prometer acima de 10% de rendimento, é fraude, é golpe, parceiro. Nem a Selic está dando isso, quem dirá... Tá errado. Vamos embora. Então, encontrar o prospecto, encontrar essas pessoas que vão entrar ali dentro da tua rede, e você vai montar uma lista de contatos que vão poder fazer isso para você, que é o famoso network. Eu deixei claro aqui essa parte do network justamente porque essa rede de amigos é interessante. Amigos que vão apoiar o teu trabalho, o teu negócio, o teu comércio, pessoas que você conhece que pode agregar valor assim como você agrega no dela. É o famoso ali vender o peixe. Quando eu digo vender o peixe, eu digo de uma forma profissional, porque ele está dizendo aqui no livro que os profissionais eles não têm amigos, eles têm negócios. Eu não gostei muito disso porque eu tenho amigos, eu faço amigos no meu negócio, eu trabalho com vendas hoje, eu tenho amigos com isso, eu acho legal fazer amizade durante o processo, amigos inclusive que vêm na minha casa, que se tornam amigos de verdade. Quando ele fala de vender, quando eu falo de vender o peixe, é uma frase minha que não está no livro, porque quando você gosta do que você faz e você acredita no que você está fazendo, que teu produto vai resolver o problema das outras pessoas, não é questão de vender o peixe, é questão de você falar, olha, eu tenho a solução do seu problema, confie em mim, eu vou resolver o seu problema. Isso é muito legal, isso é muito bonito, isso é muito gratificante. Quando aparece algum cliente assim, em potencial, que tem um problema e eu sei a solução do problema dele, é muito gostoso, porque você se sente gratificado em resolver o problema das outras pessoas. É muito legal quando a gente procura, fala assim, olha, fui indicado para falar com um grande profissional como você é, chega, eu fico feliz, olha, grande profissional. O capítulo 5 vai falar do item 2 dos 7 itens, que é de conhecer o produto. Esse conhecer o produto é você mostrar para o cliente, para esse prospecto que ele chama, né? Qual que é o produto que você tem, o que ele faz. Essa parte é extremamente importante, você tem que ter domínio do produto que você está vendendo. É justamente essa parte onde você vai vender o produto de fato, mostrar para ele quais são as coisas. Ele vai fazer um comparativo aqui entre 2 tipos de vendedores, né? O tipo de vendedor que é o caçador e o fazendeiro. O caçador é aquele que vai na caça de clientes, assim, como se fosse uma selva voraz. Ele vai dizer que ele era muito esse tipo de profissional e viu que isso não é algo legal. Isso é algo ali desgastante e ruim para o cliente, porque parece que você vai maltratar a caça, né? E aí ele diz que o fazendeiro não, o fazendeiro ele cultiva, ele cuida da terra, ele ara, ele poda, espera crescer para colher os frutos, para cuidar da árvore, tira as pestes. Então o fazendeiro é a pessoa que vai cuidar do prospecto, vai cuidar do cliente. O interessante aqui, porque ele não está falando do consumidor final do produto, ele está falando do prospecto, é daquela pessoa que vai entrar debaixo da tua rede. Então aqui entraria para quem é vendedor, o teu cliente, não tem problema, ou para quem quer montar uma franquia, o teu franqueado. Como que você vai conhecer, contratar e trazer uma outra pessoa para trabalhar dentro da sua rede do teu negócio? Eu achei essa parte bem interessante sobre falar de fazendeiros e de caçadores. Inclusive, o Dr. Laí Ribeiro tem um livro chamado Vendedor Águia, que ele chama... Vendedor Águia é uma palestra dele, inclusive eu dei essa palestra muitos anos atrás, quando eu trabalhava de professor, dando aula de vendas, e aí eu dava essa palestra, sempre finalizava com esse curso dele, que é um curso bem legal, tem aqui no YouTube, inclusive, e eu nunca sei qual é o livro que está citando isso. Eu peguei aqui na minha lista 10 livros do Laí Ribeiro, eu nunca acho essa parte. Ele está citando o exemplo de um vendedor chamado Joe Girard, nos Estados Unidos, que ele foi um grande vendedor de carros na época, porque ele fazia amigos. Aí tem toda a técnica dali, na outra oportunidade, que eu achar esse livro para vocês, eu conto, eu nunca lembro qual que é o livro. Perdi quase 2 horas para caçar no livro e nunca acha essa parte. É uma parte bem específica, onde ele está contando Joe Girard, vendedor águia. Pode procurar aqui no YouTube que você vai achar, é bem interessante essa parte dele. Bom, ele vai citar aqui para finalizar essa parte da apresentação do teu produto, que tem 3 abordagens para você oferecer para o teu prospecto e o teu produto. Então, o teu cliente final, o teu franqueado, o que você quiser, que encaixar aí na tua condição. Ele vai dizer que tem uma abordagem direta, você vai chegar, parceiro,
eu tenho um produto para você, vamos lá. E de fato você apresentar o produto. Tem uma abordagem indireta, você vai falar assim, rapaz, eu conheci um negócio ali e eu achei um negócio interessante. Se eu te mostrar o que você acharia desse propósito e tal, é uma abordagem direta. É uma abordagem para as pessoas que são assim, mais receosas, mais com o pé atrás, com as coisas mais seguras. E a abordagem super indireta. Olha, eu tô com um produto aqui sensacional que vai revolucionar. Você conhece alguém que tem interesse sobre esse tipo de coisa? O legal da abordagem é direta, porque se a pessoa já não quiser, ela fala, você não conhece ninguém não. Ou então ela simplesmente vai dizer assim, não, eu posso te apresentar aqui algumas pessoas que têm interesse nesse produto. É legal porque você não toma o nome de cara, né? É mais provável que a pessoa conheça alguém na vida dela que tem interesse naquilo, fica mais tranquilo. Mas essas técnicas são bem engraçadas, eu vou falar um pouco sobre isso no capítulo 7, sobre essas questões das abordagens psicológicas, onde ele vai concluir esses atendimentos psicológicos. No capítulo 6, ele vai falar sobre apresentar esse produto. Então você vai conhecer, né, conhecer encontrar o prospecto, você conhecer o produto para apresentar para ele, e o terceiro, apresentar de fato o produto para ele. Essa parte, uma observação que eu achei bem legal, é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Eu hoje estou mais tranquilo, consigo delegar um pouco mais, mas eu tenho muita dificuldade em me substituir na hora de fazer esse tipo de apresentação do produto. Inclusive na empresa, chega um cliente com um problema, eu atendo geralmente os clientes ou de alta dificuldade, assim, né, da consultoria um pouco mais complexa, e aí, ou o pepino. Aí chega lá assim, procura aquele rapaz ali. A minha equipe já não tenta mais, é só tipo, procura aquele rapaz ali. E não é isso que ele está falando, que eu até gosto, mas o que ele está dizendo é que dentro de uma empresa só é funcional que é duplicável, porque eu preciso ter várias unidades desse negócio operando e não tem como o Everton estar em todos os lugares. Então, se eu só posso estar dentro de uma empresa, então eu não sou duplicado, esse processo está errado. Então, nós temos que trabalhar dentro de processos. O processo tem que ser multiplicado para outras unidades. Então, no caso, eu tinha que criar uma metodologia de atendimento do cliente para que quando ele tivesse aquele tipo de problema específico, toda a minha equipe conseguisse resolver. Ele está dizendo que o profissional não é aquele que atende o cliente, é aquele que treina a sua equipe para a sua equipe atender o cliente. Ele não vai fazer isso, ele não vai atender, vai deixar a equipe lá até que ela consiga resolver o problema. Eu achei isso bem interessante, eu preciso amadurecer um pouco mais esse tipo de ideia, porque eu gosto de fazer isso, mas eu posso aprender e não deixar de fazer, deixar para atender aos clientes ainda um pouco mais difíceis, né? Tem casos bem severos ali que realmente precisa ter um conhecimento, um domínio um pouco maior para poder fazer isso. Mas a questão da palavra que é a modelagem, eu tenho que criar uma estrutura e é isso que eu digo para vocês. Dentro do seu trabalho, dentro do seu negócio, você tem que criar uma modelagem para você atender esse tipo de cliente, esse tipo de negócio, para que dê certo e continue para frente. E ele vai citar exemplo aqui, que essa parte é justamente a parte onde você tem que contar uma história bonita, você tem que fazer uma roupagem para você atender o cliente. E esse tipo de técnica aí, tem um livro chamado do Brendon Burchard, chamado Mensageiro Milionário. O livro é muito bom, eu gostei de quando eu li ele, só que eu não tenho ele aqui na biblioteca, ainda tenho que comprar. E é um livro que vai ensinar como se tornar um coach, ele é o maior coach do mundo, e como é que ele tem a fábrica de coaches, justamente porque ele bateu o carro, depois de levar um fora da mulher, e ele começou a contar essa história para as pessoas e virou o maior coach do mundo, contando a história de como ele levou um fora. É muito engraçado o livro dele. E justamente contando uma história, é como você conta a história. Esse é o mais importante. Eu agradeço aí aos elogios que eu estou recebendo nos comentários, o pessoal falando que eu tenho uma forma engraçada de comentar e minha esposa fica rindo. Pô, como é que você consegue rir para a câmera? Não sei, eu sei que é assim. Um abraço. No item 7, ele vai chamar de follow-up. O follow-up é você cumprir com a sua palavra. Se você falou, você tem que cumprir. Seja homem. Se você for mulher, seja mulher. Então. Bom, é brincadeira. É um termo que a gente diz para dizer que você tem que ser honesto. Se você disse que ia fazer, então você tem que cumprir com a sua palavra. Essa parte é interessante justamente porque se você não cumpre com a sua palavra, você perde a credibilidade no mercado e o cliente gosta desse tipo de coisa. Uma abordagem que você vai ter com o cliente dessa parte de ter um follow-up é justamente, ao invés de você perguntar, e aí, vamos supor que você faça uma comida e você pergunta para o cliente, e aí, a comida tá boa? Ele não vai falar que tá ruim. Então você pergunta assim, do que você gostou do meu produto? Qual a melhor parte do meu produto que você gostou? Dentro disso que eu estou te oferecendo, o que você gostou mais? Aí você vai conseguir entender na parte psicológica dele onde ele colocou ali os focos de tensão, de problema, para você poder resolver o problema. Lembrando que dentro dessa área de atendimento psicológico, vamos falar bastante nesse capítulo sobre isso, você vai fazer perguntas que vão te dar a resposta a qual você vai ter soluções para as evasivas no futuro que ele vai dar. Essa parte de evasivas no futuro é justamente quando o Kahneman vai dizer aqui das perguntas de enquadramento, de frame, de heurística, onde você faz uma pergunta esperando uma resposta específica. Nós já estamos começando a entrar na parte psicológica que eu citei no começo, justamente para você saber se defender e não usar como armas para que você possa usar as pessoas, subterfúgio para obter o que você quer. Bom, ele vai dizer que
se você tiver uma abordagem nas perguntas e nas respostas das tréplicas, você perguntou, ela respondeu, e quando você vai falar de novo, se você tiver uma abordagem muito defensiva, você vai gerar dúvida no seu cliente e o cliente não vai fechar o negócio. E se você tiver uma abordagem muito ofensiva, o cliente fica com medo e ele acaba achando que você é um grosseirão e vai embora. Então você sempre tem que ter uma abordagem espelhada no modo de rapport, né? Você vai ter uma abordagem de acordo com ele. Se o cliente é manso, você vai falar manso. Se o cliente é nervoso, você vai falar nervoso, e é assim que funciona. Se chega um cliente na tua loja falando enrolado, você vai falar enrolado. Se ele fala bonito, você vai falar bonito. E simplesmente assim, você vai espelhar o teu cliente. São técnicas que vão dizer, né? Uma técnica que ele citou aqui no livro, além das outras que eu vou citar para vocês nos livros aqui, eu achei bem interessante, é a técnica que ele chama de sente, sentia e descobrir. O que é isso? O cliente vai dar uma negativa, o cliente vai falar sobre algum problema, você vai falar assim, nossa, eu sei exatamente como você se sente. Eu também me senti assim. Então eu descobri essa solução aqui. Olha que engraçado, né? Ele mostra empatia para o cliente, dá uma virada de mesa e apresenta o produto de novo. Né? E é interessante que nessa nova abordagem de apresentação do produto, você não usar as mesmas palavras, você usar palavras diferentes. Inclusive ali na empresa, quando eu faço uma segunda ou uma terceira abordagem e eu vejo que não está tendo sucesso, a minha técnica, que é uma técnica um pouco mais técnica, uma técnica, uma maneira de abordagem um pouco mais profissional, com palavras mais difíceis, eu já vejo ali que eu estou perdendo, eu já chamo alguém para me ajudar, que tem uma linguagem um pouco mais humana, um pouco mais humana. Devo ser um robô. Bom, o que ele quer dizer aqui que esse tipo de abordagem você pode usar, inclusive, aquela do amigo. Poxa, eu tenho um amigo que passou por um problema parecido e você dá a solução novamente. São técnicas de negativa para você poder resolver o problema. Eu apresentei duas aqui que o livro cita, mas o livro cita várias. Por quê? Porque eu tenho vários livros aqui, se eu for pegar todos aqui, vai ficar uma biblioteca. Sobre esse tipo de assunto. Eu gosto muito sobre esse assunto psicológico justamente para me defender. Mas são livros que, se você não tiver controle, você vai fazer mal para as pessoas. Então, esse tipo de livro aqui, esse aqui, inclusive, eu estou me preparando para falar sobre ele, você conseguir esses clientes, esses amigos, são livros que você tem que ter um certo de bom senso para você utilizar, justamente para você não fazer mal para as pessoas. Esses livros aqui, então, são cruciais, porque eles vão falar justamente de onde você entra ali na mente das pessoas para você conseguir o que você quer. Eu estou trazendo para vocês porque eu quero que vocês se defendam do mercado de trabalho. Existe muita gente ruim nesse mundo, principalmente nessa questão de marketing de rede, onde eles querem te abduzir. A palavra abduzir, ela vai entrar bem aqui. Esse livro, então, aqui, ele é sensacional. São calhamaços, né? São livros ali onde vão abordar ali técnicas psicológicas para fazer com que vocês executem o que a pessoa quer. E não é isso que a gente quer que você entenda. Inclusive, eu fui abordado no shopping uma vez com a minha família, achei muito legal. Vou contar rápido. E essa pessoa quis me vender um apartamento ali, um lugar chique e tal. Só que qual era a pegada? Se em 1 hora essa pessoa não te convidei, você ganhava R$100 de chocolate na Cacau Show. Eu falei, eu quero. Vamos lá, vamos ver se o cara é bom. E eu fiquei com a minha irmã, onde ela lê bastante esses livros comigo, nós ficamos anotando quais técnicas, quantas e quais eram as técnicas psicológicas que ele estava usando para nos atacar. E cada uma que ele ia falando, a gente ia anotando ali, depois a gente foi conversando. O engraçado é que no final ele estava pedindo consultoria de investimento financeiro. Porque eu estava afirmando que aquele investimento dele era furada. E ele falou assim, cara, eu não sabia, inclusive eu comprei 3. Eu falei, pois é, já cancela logo, você vai tá entrando na furada. É interessante, e fica um case aí real que aconteceu comigo. Um abraço aí pra minha irmã, justamente passou por essa época aí, e o rapaz, se ele puder ver esse vídeo aí, um abraço aí, feijão. O capítulo 8 vai falar do prospectos. Enfim, você conseguiu que o teu amigo se tornasse um distribuidor. E a questão do capítulo 8 é exatamente que o rapaz, a pessoa que entrou embaixo na tua rede, se torne um fazedor de rede. É aquele famoso mestre, o teu discípulo se tornando mestre. É o termo chinês, né, onde você só é um mestre de verdade quando você cria um mestre, ou seja, alguém que consegue gerar outro mestre. Isso é interessante porque no capítulo 8 ele vai mostrar de fato o que é o marketing de rede. Porque eu criando uma rede, vamos supor, de 3 pessoas abaixo de mim, cada um desses 3 criando mais 3, nós temos aí uma rede gigantesca com mais pessoas. Eu sou 1, com mais 3 dá 4, e cada um desses 3 tem mais 3. Então, 3 vezes 3, 9, mais os 4 que eu citei anteriormente, nós temos 13. Então, olha só, em 3 níveis já são 13 pessoas faturando e a pirâmide ali sendo abastecida. Pirâmide não, o marketing de rede. Não pode falar isso. Não é porque o cara foi envolvido em 2023 ali com um problema de pirâmide que ele vai falar isso aqui. É fofoca. Bom, ele vai dizer ali que a parte crucial para você fazer com que o teu distribuidor ele se torne esse mestre que eu estou citando aqui, é você ouvir o que ele tem a falar. Por quê? Porque aquele franqueado, vamos chamar de franquia aqui para ficar bonito, aquele franqueado ali, ele tem problemas, e esses problemas têm que ser resolvidos por você. Mas na verdade não é bem assim. Se você não resolver o problema dele, simplesmente esse franqueado vai perder o trabalho e você vai perder recursos. O que ele quer dizer é, se você vai ouvir para que você possa entender as dificuldades que ele está tendo para você dar soluções. Uma coisa que eu achei legal é que o profissional,
ele não se desagrada do resultado. O profissional, ele não fica preocupado se o resultado ele vai ser positivo ou negativo. O profissional, ele vai preparar aquele franqueado para que ele possa trabalhar de forma honesta, justa e correta. Eu acho isso legal. Pelo menos na letra bonita. E o resultado ele vai vir com o tempo. Se você fizer com que a tua equipe trabalhe igual a você, isso aí serve em qualquer lugar. Uma equipe profissional no mercado de trabalho aí, na tua equipe de liderança, se ela conseguir trabalhar de forma idônea igual você trabalha, eles vão gerar um resultado com o tempo. E essa questão de tempo é justamente o capítulo onde vai falar, que eu já vou chegar lá. Mas o que ele quer dizer aqui é que o resultado, ele depende de você sim. Toda a tua equipe, se ela for bem sucedida, parabéns para você. Se a tua equipe for mal negativa, meus pêsames para você. O que importa é o fracasso e o sucesso depende de você. O capítulo 9 ele vai dizer exatamente sobre isso, sobre o profissional que está abaixo de você, você deixar bem claro que tanto o sucesso quanto o fracasso é responsabilidade dele. Sabe por quê? Eu tive uma franquia uma vez, eu na verdade franqueei a minha empresa uma vez, e eu não deixei essa responsabilidade clara. Então as pessoas ficavam sentadas esperando o cliente chegar, esperando por uma mágica. Eu falo, não, você tem que ir lá, você tem que correr atrás, você tem que fazer, você tem que trabalhar. E a pessoa entendeu errado, entendeu que só porque estava com a marca, tudo ia fazer sucesso, tudo ia dar certo. Às vezes é assim, mas normalmente não é. Então é interessante você falar para o teu distribuidor, olha, o teu sucesso e o teu fracasso depende única e exclusivamente de você. Você vai dar todo o suporte para ele, você vai tirar todas as dúvidas, você vai dar todo o material, você vai dar toda a consultoria, você vai estar pronto. Mas o sucesso e o fracasso depende dele. E se você não deixar isso claro, ele não vai trabalhar. Essa parte é importante, eu achei legal no livro, justamente para que você não possa atrapalhar o teu distribuidor. Você tem que deixar bem claro que ele vai fazer o trabalho dele, senão não funciona. Os últimos 3 capítulos são capítulos curtos, capítulos mais rápidos, onde ele vai dizer no capítulo 10 que a empresa tem que estar inserida em eventos unificados, onde todos estão juntos para que um conheça a dificuldade do outro, um resolva o problema do outro. Lembra que eu falei lá em cima que o profissional geralmente não se envolve, ele treina a equipe para isso, e são nesses eventos que ele recebe esse tipo de treinamento. O capítulo 11 vai falar exatamente que o tempo de maturação desse negócio são mais ou menos 7 anos, é bastante tempo, onde você vai se tornar um profissional, entender as dificuldades tanto de sua quanto dos distribuidores, e no capítulo 12 ele vai falar exatamente que vale a pena você seguir uma carreira no mercado profissional. Aí eu não vou citar só esse mercado, né? O conhecimento que eu estou passando aqui para vocês, eu ainda vou passar dos outros livros no futuro, mas esse conhecimento aqui de técnicas de atendimento ao cliente, técnicas de vendas, técnicas de administração de recursos ali no modo de franquia, é exatamente coisas que eu tirei desse livro aqui. Era um livro que eu queria ler há muito tempo, trazia, é um saudosismo, né? É um livro de mais de 10 anos atrás, na época eu deixei passar, mas é um livro que até hoje ele agrega muito valor no mercado de trabalho, justamente para você que é líder, você que lidera uma equipe, ou para você que tem um negócio próprio. Até para você ali que quer começar alguma coisa, você já vai entender como é que você deve trabalhar. Bom, esse aqui serve para tudo, até para os seus funcionários. O importante é que é um livro rápido e curtinho, você pode aprender muita coisa. Agradeço o tempo de vocês, fiquem grandes dicas de negócio aí para sua carreira, para sua vida, e espero para você no próximo livro aí.